Bom dia a todos, são 9 horas, nós vamos dar início à apresentação de hoje. Meu nome é Cristiano, eu sou analista da folha de pagamento aqui na Exact Software. Gostaria de informar a todos os participantes que esta apresentação também está sendo gravada e será disponibilizada até amanhã. Qualquer dúvida ou pergunta ao longo da apresentação, por favor, registre-a através do nosso chat. Todas as perguntas feitas através do chat elas serão respondidas posteriormente através do blog na página da exactus.com.br. Hoje é a nossa apresentação de número 3. As apresentações elas tiveram início no dia 21, na segunda-feira passada. Nós falamos no dia 21 a respeito da qualificação e atualização cadastral e também sobre o analisador de dados. No dia 23, quarta-feira, nós começamos a falar a respeito dos eventos da fase 1, onde abordamos os eventos iniciais e de tabelas S1000, dados da empresa, S1005, estabelecimentos e obras, S1010, tabela de eventos, as rubricas do e-social, e o evento S1020, que são as locações propriamente ditas. Gostaria também de informá-los que esta apresentação ela tem um tempo aproximado de 1 hora. Esse tempo pode variar um pouquinho para cima ou para baixo, mas ele dura em média 1 hora. Além das informações que nós vamos estar repassando a vocês nesta e nas demais apresentações, gostaria de reforçar a nossa cartilha, a cartilha do e-social, que foi desenvolvida pela equipe da Exactus. Ela se encontra na versão 1.7 e está disponível no nosso Helpdesk. Queria também esclarecer que ao longo dessas apresentações nós vamos abordar todos os assuntos relacionados ao e-social, a parte envolvendo a teoria, o layout aplicado ao uso do sistema. Observem que lá no mês de julho, no dia 22 de junho, nós vamos então finalmente apresentar a vocês o GSE, que é o nosso gerenciador de serviços Exactus. É através dele que será feito o envio de todos esses eventos ao e-social e também o módulo e-social que fica dentro do Top Exatos, fica dentro do módulo folha de pagamento. Como que nós vamos abordar neste dia, então, como que funciona a transmissão, o envio de todos esses eventos ao e-social. Ele é disparado através do nosso sistema, folha de pagamento, o sistema Winer, porém ele utiliza um gerenciador de serviços para poder fazer a conexão web service. Tanto levar informações para o e-social como buscar trazer o retorno dessas informações enviadas. O e-social ele está sendo implantado em 2 fases. Primeira fase, as empresas com faturamento superior a 78 milhões. Nesta segunda etapa, que tem início a partir de julho, as demais empresas. A etapa 2, assim como a etapa 1, ela será dividida em 4 fases, onde a primeira fase, mês de julho a agosto, serão enviados ao e-social as informações da empresa e todos os seus cadastros e tabelas. Na fase 2, que ocorre entre setembro e outubro, a empresa está obrigada a enviar as informações dos trabalhadores e seus respectivos vínculos, independente desses colaboradores terem vínculo empregatício ou não com a empresa, e além dessas informações também passa a enviar as admissões, os afastamentos e os desligamentos. Já em novembro e dezembro, então, se torna obrigatório o envio das folhas de pagamento propriamente ditas. A última e quarta fase, ela ocorre então em janeiro, onde vão ser enviadas informações relacionadas com o SST, que são os dados de segurança e saúde do trabalhador. Ontem a gente já falou um pouquinho a respeito disso, né? Só voltei a mencionar essas datas para reforçar a importância de cada uma das fases e as informações que precisam ser enviadas em cada uma delas. Esses são os eventos que nós estamos apresentando nessa primeira parte
das apresentações. Nós começamos através dos eventos iniciais de tabelas. Ontem, evento 1000, ontem, evento 1000, S1000, 1005, 1010 e 1020. E hoje nós vamos falar a respeito do evento 1030, tabela de cargos, evento S1035, tabela de carreiras públicas, evento S1040, tabela de funções, cargos em comissão e tabela 1050, tabela de horários, turnos de trabalho. Bom, o evento S1030, nós vamos apresentar ao E-Social quais são os cargos da empresa, né? Neste evento 1030, a princípio serão enviados os códigos de cargos que a empresa possui, a sua descrição e o número do CBO associado a essa descrição. A princípio, são apenas estas informações que são enviadas ao E-Social a título de cargos. Quem que está obrigado a enviar essa informação? Todos os empregadores. Neste primeiro momento, em que ele passa a enviar as suas tabelas ao E-Social e, posteriormente, quando ocorrer alguma inclusão a inclusão de uma nova função, ou ainda a alteração e exclusão de um determinado cargo. Eu queria aproveitar já para reforçar um detalhe muito importante relacionado com as tabelas que eu já mencionei na quarta-feira, quando nós falamos a respeito de locações. Eu mencionei na quarta que, em relação às locações, era necessário e obrigatório que, a partir de então, as locações elas sejam tabelas próprias da própria empresa. Por quê? Cada empresa tem que enviar os seus dados, as suas respectivas locações, matriz, filiais, obras, setores, departamentos, tomadores de serviço. A mesma coisa deve acontecer com a tabela de cargos. Nós sugerimos que vocês utilizem tabelas próprias para os cargos da empresa. Por quê? Teoricamente, a maioria das empresas elas utilizam as tabelas padrões. Esta lista ela pode ser um pouco extensa, ela pode ter muitos cargos, porque ela é de uso comum de várias empresas na sua base. Então, quando você fizer a carga, o envio dessas informações para o E-Social, se você usa a tabela de cargos padrão, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar todos aqueles cargos, ele vai transmitir ao E-Social. Podendo ocorrer o seguinte, a maioria dos cargos nem estão relacionados com aquela empresa. Isso acaba tornando, então, o processo mais moroso, um pouco mais pesado pelo volume de informações que você vai enviar. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho ajustar estas tabelas, porque elas deixariam, então, de ser tabelas padrões, e você passaria a adotar uma tabela própria, mas este seria o melhor caminho. A tabela ela ficaria mais enxuta e, consequentemente, o envio dessas informações ou ainda a manutenção dessas informações ela ficaria mais simples e também mais rápido. Eu quero ir um pouquinho além disso, só para entendermos a dimensão de se manter uma tabela própria quando o ideal é uma tabela padrão, quando o ideal, como eu estou sugerindo, é a tabela própria. Supondo que você mantenha o padrão, a tabela de cargos padrão, qualquer alteração que você fizer numa determinada empresa para incluir, alterar ou ainda excluir uma função, ela terá efeito em relação ao E-Social, ela terá efeito em todas as empresas que utilizam aquela tabela. Então, se eu incluo, altero ou excluo uma função numa determinada empresa, o sistema, naquele momento, quando eu salvar essa informação, ele vai fazer uma verificação de todas as empresas que utilizam
esta tabela para que esta informação alterada, incluída ou excluída, ela possa ser transmitida ao e-social. Então, isso acaba tornando também a gravação desse registro, dessa tabela, dessa inclusão, alteração de cargo na tabela, um pouquinho mais demorado do que o normal, porque o sistema vai observar quem que está usando essa tabela. São 10, 15, 100, 200 empresas. Ele vai gravar um registro para que posteriormente possa ser enviado ao e-social. Então, este é um dos principais motivos que nós recomendamos que a tabela de cargos ela também seja própria. Qual que é o prazo de envio? É agora, na primeira fase, meses de julho e agosto. Ela pode ser enviada depois? Até pode, desde que seja antes dos eventos 2 e 200, que é o cadastramento inicial de vínculo ou admissão, ou o evento 2 e 300, que são dos trabalhadores sem vínculo de emprego. Mas o ideal, né? Embora exista essa elasticidade, essa possibilidade de enviar depois, envie dentro do prazo sugerido pelo e-social, que é julho e agosto. Bom, nós estamos falando então da tabela de cargos e eu queria mostrar para vocês que informações serão enviadas desta tabela ao e-social. Inicialmente, nos primeiros layouts do e-social, o volume de informações relacionadas a cargo ele era muito maior, né? As exigências elas eram muito maiores, né? Isso, com o passar do tempo, os novos layouts, as alterações dos layouts, essas informações obrigatórias elas foram diminuindo. Então, como que funciona hoje, né? Para uma empresa normal, uma empresa privada, as únicas informações obrigatórias são o código da função, a descrição da função e o número do CBO 2002. Apenas essas informações são obrigatórias para as empresas privadas. Então eu não preciso, então vem a pergunta, então eu não preciso preencher os requisitos da função, ou ainda a descrição das atividades, que são os campos abaixo, para esse grupo de empresas não. Antes, nos primeiros layouts, nos layouts anteriores, essa informação também era necessária. Para as empresas privadas, não mais. Daqui a pouco eu vou mencionar em que situação será necessário informar essas descrições aqui. Mas, empresa privada, tendo lá código, nível, descrição da função e CBO, isto é o suficiente para poder fazer o carregamento, fazer o envio do evento 1030 ao e-social. Gostaria de lembrá-los também que em relação aos cargos, não será mais possível, devido às exigências do e-social, usarmos a tabela funções livres, né? As funções agora elas precisam ser cadastradas. Tanto é que quando você fizer a geração do analisador de dados do e-social, nós temos, na segunda-feira a gente falou a respeito disso, né? Qualificação, atualização e também sobre o analisador de dados. Quando você rodar o analisador, uma das coisas que ele vai criticar ao fazer a verificação das informações da empresa é que padrão que você adota para os teus cargos, para os cargos da empresa. Se o sistema identificar que você está utilizando função livre, ele vai criticar isso, orientando você a fazer a alteração desse parâmetro lá nos parâmetros da empresa. Você vai ter que trocar a opção de livre para funções cadastradas com controle automático de salário ou ainda funções cadastradas sem controle automático de salários. Uma dessas duas opções, mas as funções precisam ser cadastradas. Não, o e-social exige isso, porque nós precisamos, neste primeiro momento, nessa primeira fase, enviar essa tabela de cargos para que depois, quando for enviado o cadastro dos empregados, que é o evento S2 e 200, que ele serve tanto para fazer a carga inicial como também as futuras admissões, esta informação, o código e o nível
do cargo possa ser cruzado, né? Então, ele tem que existir na tabela de cargos que inicialmente você vai enviar ao e-social. Se a empresa ela for uma entidade pública, além das informações que eu mencionei há pouco, né, código, descrição e CBO, a empresa também estará obrigada o envio dessas informações que estão no quadro destacado em vermelho, tipo de função, natureza da função, padrão de cargos, tipo de cargo, né? Todas essas informações que estão no quadro destacado em vermelho, caso a sua empresa seja uma entidade pública. Então, quando você faz a análise dos dados, gera o analisador de dados. Se a tua empresa é uma empresa normal, o sistema vai olhar para os parâmetros da empresa, a categoria da empresa, ele não vai criticar o preenchimento dessas informações. Caso ela seja uma empresa pública, independente da esfera, municipal, estadual, federal, economia mista, etc., o sistema ele vai fazer a crítica do preenchimento das informações desse quadro, porque para as entidades públicas elas são obrigatórias. Bom, a respeito do evento S1035, esse evento ele se chama Tabela de Carreiras Públicas, como o próprio nome diz, né? Apenas as empresas que são públicas estão obrigadas ao envio dessa informação. E o prazo de envio é a primeira fase, entre os meses de julho a agosto. Essa informação ela pode ser enviada depois? Até pode, desde que seja antes do evento S2200. Mas eu reforço, vamos aproveitar cada fase do e-social para poder enviar suas respectivas tabelas solicitadas. Embora exista essa flexibilidade, faça o envio dentro do período da primeira fase. Onde então essas informações são cadastradas no sistema, né? Onde que ficam então as tabelas de carreiras públicas e as informações relacionadas com as carreiras públicas? Essas informações, elas ficam aqui, ó, no menu Parâmetros, Funções. Nós temos aqui o primeiro menu Cadastro de Funções e o segundo menu dentro da opção Funções é Plano de Carreiras, Cargos e Salários. Então, essa tabela, esse cadastro, ele existe para as empresas públicas que possuem esse plano de carreira, de cargos e salários, né? Onde você indica qual que é a tabela, a descrição da tabela, quais são as faixas e valores deste plano de carreira, e aí, então, aqui estão as informações que o e-social tanto precisa, além das demais indicadas na tela, né? A lei que criou a carreira, em que data essa lei ela foi criada e também a situação da geração dessa lei, se foi uma criação, se foi uma reestruturação ou ainda se é uma extinção. Então, na maioria dos casos, vocês não vão utilizar isso daí. Embora nós temos clientes que são empresas públicas, né, a maioria dos nossos clientes não vão utilizar não vão precisar preencher esse cadastro para poder ser enviado ao e-social. Apenas as empresas públicas que possuem esse plano de carreiras, essa tabela de carreiras públicas. Caso contrário, essa informação não precisa ser preenchida e, consequentemente, não será enviada ao e-social. Em relação ao evento 1040, o evento 1040 ele é o evento de tabela de funções e cargos em comissão. Tá? Aqui, às vezes, chega até a causar uma certa confusão com o evento S1030, porque o evento S1030 que a gente falou inicialmente, ele também envia as informações do cargo. A diferença para o evento 1040 é que, além das informações do cargo,
ou seja, do seu código, da sua respectiva descrição e também do número do CBO, o evento 1040, ele apresenta, ele leva ao e-social uma descrição das funções e dos cargos em comissão. Quando nós falamos de cargo em comissão, eu não estou falando daqueles que recebem comissão. Eu estou falando dos cargos comissionados, cargos em comissão. São aqueles cargos do governo, há uma mudança política, o novo prefeito, o novo governador, o novo presidente indica os seus comissionados. Então, esses cargos do qual nós estamos falando, em parte, eles se tratam desse tipo de colaborador, os cargos em comissão, ou ainda, podemos utilizar aqui um outro exemplo, um funcionário que foi contratado por uma determinada função, mas exerce um outro cargo dentro da empresa. Ele é bancário, foi contratado para ser técnico bancário, mas por um determinado período ele exerce a função de gerente, ele tem um cargo comissionado ali. Então, o cargo dele, embora seja técnico, por exemplo, técnico bancário, ele está exercendo naquele momento a função de gerente. Então, isso precisa ser indicado. Bom, vão ser poucas situações que isso seja necessário, mas quando ocorrer, elas precisam ser informadas ao e-social. Na maioria das vezes, isso aqui só vai acontecer com as empresas públicas, salvo essa exceção do exemplo que eu citei, né, do técnico bancário, que pode estar exercendo, por exemplo, uma função de gerente. Caso contrário, essa informação ela não será enviada ao e-social, até porque quem está obrigado? A sua utilização não é obrigatória. Tá? Então, embora exista esse evento, existe essa possibilidade de se fazer uma descrição das funções e de cargos em comissão, a utilização dela não é obrigatória. Tem prazo para envio? Sim, é a primeira fase, julho a agosto. Embora isso possa ser estendido até o evento 2.200 e o 2.300, cadastramento inicial e também cadastramento inicial daqueles que têm vínculo e daqueles que não possuem vínculo, 2.200 e 2.300. Em relação a essas informações, o sistema só vai apontar, só vai indicar a você que precisa ser enviado o evento 1040 quando tipo de função estiver gratificada / confiança / comissionada. Então, o sistema automaticamente vai verificar essa necessidade desde que o tipo de função seja igual gratificada, confiança e comissionada e o campo descrição das atividades eles estejam preenchidos. Então, nessa hipótese, o sistema observa que o preenchimento desses campos e aí então ele aponta lá na tela de envio dos eventos ao e-social que o evento 1040 precisa ser transmitido. Caso contrário, este evento ele vai estar sinalizado com a opção de que não apresenta movimento, ou seja, ele não precisa ser transmitido ao e-social. O último evento que nós vamos tratar hoje, ele é o evento S1050, que é a tabela de horários e turnos de trabalho. Né? Qual que é o conceito, então, desta tabela? Eu queria até aproveitar para reforçar isso, porque já ocorreram dúvidas a respeito, uma preocupação por parte dos usuários, imaginando que todo mês, para aqueles que têm um horário diferenciado de um mês para outro, ou ainda de uma semana para outra, ou ainda de um dia para o outro, essas informações precisam ser constantemente enviadas ao e-social. Não, eu gostaria de reforçar que essas informações exigidas pelo e-social a título de horários e turnos de trabalho é o contratual, apenas o contratual. É isso que o e-social quer saber, qual que é o horário contratual
do empregado, mesmo que ele varie de um dia para o outro, de uma semana para outra ou ainda de um mês para o outro, tá? É o contratual que importa neste momento, é o que eles estão exigindo neste momento. Se futuramente isso vai mudar, não sei. Por hora é apenas o horário contratual. Então não se preocupem em relação a isso. Continuem utilizando o mesmo padrão que estão utilizando hoje, né? Você tem a tua tabela de turno de trabalho, e lá nos dados do contrato do empregado você vai indicar que turno de trabalho que ele está associado. Quem está obrigado? Todo mundo, no início da utilização do e-social e toda vez que ocorrer alguma alteração, exclusão ou ainda for criado um novo turno. A mesma recomendação que eu fiz há pouco para a tabela de funções, nós fazemos para a tabela de turnos, né? Sugerimos que seja adotado tabelas próprias, né? É o mesmo caso da tabela de funções. Às vezes você usa uma tabela de turnos lá padrão, existem inúmeros turnos, alguns bem definidos, cadastrados certinho, completo, outros não. Se você se você continuar utilizando tabela padrão para esses turnos, você vai levar turnos que vai carregar essas informações para cada uma das empresas que utiliza essa tabela no e-social, muitas vezes levando até lixo, podemos dizer assim, né? Lixo digital, registros que desnecessários ou até indevidos. Então, o que nós sugerimos? Troque essa tabela para a própria e deixe e cadastre em cada uma das empresas os respectivos turnos da empresa. Essa empresa aqui só tem um turno, então você vai ter um turno só para cadastrar. Não, essa aqui tem um pouco mais, ela tem 10, 15, 20 turnos. Cada empresa de acordo com os turnos que ela tem, que ela apresenta. O bom disso, de tornar essa tabela própria agora, é porque quando você der manutenção, salvar um novo registro, alterar ou excluir, ele vai fazer a transmissão dessa informação apenas para aquela empresa, onde ocorreu a inclusão, alteração ou até exclusão daquele turno. Isso não vai ter influência nenhuma nas demais empresas. O processo ele fica até mais rápido, porque ele é apenas para a empresa corrente. Se você utilizar padrão, como eu citei para a tabela de cargos, ele vai verificar todas as empresas que utilizam aquela tabela, vai gravar um registro para poder indicar que aquele evento precisa ser transmitido ao e-social e isso, consequentemente, acaba tornando o processo um pouco mais demorado se a tabela fosse própria. O prazo de envio é nessa fase 2, embora o limite dele seja antes do evento 2.200. Eu quero só aproveitar para apresentar para vocês aí a nova tela de turnos, né? Nós estamos fazendo algumas mudanças, nós estamos melhorando essa tela de turnos. Ela deve ser disponibilizada em breve. Nossa intenção é agora, na próxima versão, aí, em setembro, início, final de setembro, né? Existe uma previsão para isso, né? Então essa vai ser a nova tabela de turnos. Observem que nós estamos invertendo aí nessa nova tabela, nós estaremos, na verdade, invertendo o padrão de cadastramento. Hoje nós apontamos para aliás, a nova tabela vai nos dar a possibilidade de apontar para cada dia da semana o seu respectivo horário de entrada, saída e de intervalo. Né, diferente do que ocorre hoje. Né? Hoje nós tratamos dias normais, dias diferenciados e indicamos para cada um desses tipos de dias os seus respectivos dias da semana. Então nós estamos mudando isso, né? Abrindo essa possibilidade para que cada dia da semana, caso o empregado tenha um horário diferenciado, possa ser indicado na tabela de turnos. No momento da conversão, o sistema vai olhar para a sua tabela atual, verificar as informações que você tem lá hoje e traduzir isso para
para a nova tabela, exatamente da maneira que está hoje o seu turno cadastrado. Tá? Então nós vamos fazer uma conversão das informações que você tem ali, já cadastrada, isso quando for publicada a próxima versão, sem que seja necessário fazer qualquer manutenção. Aí vem a pergunta, não, mas essa tabela não está disponível, essa tela nova, esse padrão de tela novo não está disponível. E em relação ao e-social, muda alguma coisa? Não, tranquilo, você vai continuar usando a tabela atual. Ela atende às exigências atuais do e-social. Como eu falei há pouco, as informações que o e-social quer em relação aos turnos são os horários contratuais, aquele para qual o funcionário foi contratado. Tá? Independente dele ter ou não ter variação de um dia para o outro, semana para outra, ou ainda de um mês para o outro. Meus amigos, hoje a nossa apresentação ela foi um pouco mais curta. Nós falamos a respeito dos eventos 1030, a tabela de cargos, falamos a respeito do evento 1035, que são de carreiras públicas, falamos a respeito do evento 1040, que se trata dos eventos de função ou ainda cargos comissionados, e agora, por último, falamos a respeito do evento 1050, tabela de horários e turnos de trabalho. Nossa próxima apresentação ela será na segunda-feira que vem, dia 28, também às 9 horas. Nós vamos continuar falando, na verdade, nós vamos finalizar o assunto eventos iniciais e de tabelas. Falando a respeito do evento 1060, tabelas de ambiente de trabalho, a tabela 1070, tabela de processos administrativos e judiciais, e a tabela S1080, que é a tabela de operadores portuários.